Sr. Bastonário, muito obrigado por receber a News Pharma nesta casa, que é a Ordem dos Médicos. Creio que concordará comigo que a classe assiste a um momento complexo, não só por algumas limitações, mas também pela evolução científica que assistimos atualmente. Gostaria de perguntar de que forma é que a Ordem também antevê estes desafios e quais são os principais na sua ótica. Em primeiro lugar, é um gosto ter-vos aqui na Ordem dos Médicos, na sede nacional da Ordem dos Médicos e poder, enfim, falar convosco. Eu acho, em primeiro lugar, que a saúde em Portugal sempre atravessou dificuldades ao longo dos tempos. Faz parte, é um setor muito complexo, é um setor em grande desenvolvimento. Hoje a saúde é muito diferente daquela que era há 40 anos atrás. Há também aqui um perfil sociológico que se alterou ao longo dos anos. Nem só nós temos uma sociedade mais exigente, ainda bem que assim é, mas também temos um perfil etário de pessoas mais envelhecidas, portanto, com mais problemas de saúde e com maior impacto sobre o Serviço Nacional de Saúde. Portugal foi, de alguma forma, muito ambicioso, porque criou, há sensivelmente 45 anos atrás, em 1979, aquele que viria a ser um dos sistemas de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, um sistema público de saúde, que mais impacto deu no mundo inteiro. Porque de um país que estava em dificuldades financeiras, o Fundo Monetário Internacional estava a intervir sobre Portugal na altura da criação do Serviço Nacional de Saúde, apesar das dificuldades económicas, financeiras, sociais que o país tinha depois de várias décadas de ditadura, Portugal soube mostrar que na área da saúde podia ser dos melhores países do mundo. E continua a ser. É preciso não esquecer que as respostas que o Serviço Nacional de Saúde dá são muito superiores, são muito melhores do que muitos outros países, até, enfim, mais ricos do que Portugal, países da União Europeia. Mas os portugueses, ainda bem, são exigentes. Eu próprio sou exigente e quero cada vez ter um melhor Serviço Nacional de Saúde. Ele, nestes últimos anos, tem atravessado dificuldades mais profundas do que alguma vez atravessou desde a sua criação pelo Dr. António Arnaud e, infelizmente, do meu ponto de vista, os vários Ministérios da Saúde, a tutela da área da saúde, da área do Serviço Nacional de Saúde, tem sido incapaz, incompetente para resolver esses problemas. Pergunto-lhe exatamente isso. De que forma é que a Ordem pensa o futuro do SNS? O futuro do Serviço Nacional de Saúde assenta fundamentalmente, ou melhor dizendo, as dificuldades que hoje o Serviço Nacional de Saúde enfrenta, para nós depois podemos aqui ter um desenho sobre aquilo que é necessário para o SNS, assentam fundamentalmente sobre a falta de recursos humanos do SNS e a falta de recursos humanos médicos. Não houve planeamento, não houve preparação e hoje nós temos uma enorme dificuldade em dar respostas, eu ia dizer, em algumas áreas, em todas as áreas. E não conheço nenhuma área do Serviço Nacional de Saúde que não esteja a ter dificuldades em termos de falta de médicos. É no litoral, nos grandes hospitais, que eles fazem falta, e é também, e sobretudo, no interior, onde há situações que eu posso dizer dramáticas, aflitivas, e que me custaram muito tomar conhecimento nestes meses de mandato. Eu sou bastonário sensivelmente há pouco mais de 1 ano e meio, mas já visitei vários hospitais, e há hospitais no país que eu tenho dificuldades em perceber como é que vão manter uma porta aberta nos próximos anos, nomeadamente hospitais do interior, que estão a perder todos os seus recursos humanos e cada vez têm mais dificuldade em dar respostas básicas à população. Sr. Bastonário, esta circunstância é também justificada por aquilo que poderemos chamar uma espécie de êxodo daquilo que é os profissionais de saúde, no sentido não só do SNS para o setor privado, mas até para o estrangeiro, na procura de oportunidades. De que forma é que esta falta de atratividade do Serviço Nacional de Saúde e até do sistema de saúde português preocupa a Ordem? Fez aqui um diagnóstico muito correto. O grande problema do SNS é a sua falta de atratividade. E a falta de atratividade tem a ver com várias componentes. Obviamente, eu coloco esta à cabeça só para depois a pôr de lado, porque não é, do meu ponto de vista, mais importante, que é a valorização remuneratória dos médicos. Os médicos têm esta percepção
que não são devidamente valorizados. Isto é, o seu vencimento não corresponde àquele que é o seu grau de exigência, àquela que é a sua responsabilidade, o seu nível de diferenciação dentro do Serviço Nacional de Saúde, e eu estou perfeitamente de acordo com as reivindicações sindicais. No que diz diretamente respeito à Ordem dos Médicos, hoje há dificuldades nas condições de trabalho em que os médicos estão a exercer. Muitas vezes não têm as condições adequadas para tratar os seus doentes, muitas vezes não têm condições para poder ter uma boa formação, para poder eles próprios formarem os médicos mais jovens. Não são envolvidos os médicos em projetos de investigação que são muito importantes, são fatores até aqui de motivação dos médicos, e estes projetos são muito importantes para o próprio desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Eu não tenho dúvidas em dizer que hoje a estrutura organizacional do ponto de vista dos recursos humanos é completamente obsoleta. Não se adaptou àquelas que são as novas realidades, nomeadamente à nova geração de médicos, que tem aqui outras necessidades, nomeadamente a flexibilidade no seu local de trabalho, nomeadamente o saber conjugar a sua vida profissional com a sua vida pessoal e social, nomeadamente, eu já falei nisso, mas volto a insistir, nas condições de ensino e de formação das gerações mais novas. Hoje há novas técnicas, há novas formas, há novas tecnologias de informação e de comunicação que não estão a ser disponibilizadas para melhorar a formação médica. Os médicos têm este grande sentido de responsabilidade, que é algo que, como bastonário, muito me orgulha. Eles são exigentes com eles próprios. Eles querem ter a melhor formação possível. E hoje um jovem médico, por exemplo, um médico que vai entrar para uma especialidade, um interno de especialidade, um interno da formação especializada, muitas vezes não escolhe. Nós tivemos 300 vagas que ficaram por ocupar nesse exame, não escolhe, porque sabe que naquela unidade, infelizmente, não vai ser dada formação, mas ele vai ser pressionado para suprir recursos humanos e ser colocado, por exemplo, fundamentalmente no serviço de urgência. Tudo é importante para a formação, mas uma formação diversificada. Estas limitações custam algo essencial aos médicos, que é tempo, nomeadamente para observar o doente. Acredita que este também é um momento de recuperação da identidade da profissão médica no sentido de proximidade ao doente? Ou seja, com a escassez de tempo é mais difícil criar uma proximidade que era muito identitária da classe médica. De que forma que a Ordem também vê esta humanização dos cuidados e este necessitar de aproximar novamente o médico do doente? Olha, eu sou muito sensível às questões da ética, às questões da humanização, às questões do profissionalismo. Daí a Ordem dos Médicos ter decidido muito recentemente acrescentar uma componente à formação. Aliás, duas componentes. Uma primeira componente tem a ver com as questões da liderança, em que os médicos têm que saber liderar. E esta componente vai ser colocada nos programas de formação. E outra, muito importante, e aqui para responder diretamente à sua pergunta, é uma componente da ética, da deontologia médica, da humanização em saúde, do profissionalismo. Estes conceitos também têm que ser ensinados e também têm que ser permanentemente recordados. E a medicina hoje tem aqui uma enorme oportunidade, que tem a ver com o desenvolvimento tecnológico e tem a ver com a inteligência artificial. Nós já sabemos, e a Ordem dos Médicos constituiu muito recentemente uma comissão para a inteligência artificial na saúde. Aliás, até desafiamos o Governo a criar uma agência para a inteligência artificial, aqui com uma componente também muito forte na aplicação da inteligência artificial no setor da saúde, mas este espaço que a inteligência artificial vai ocupar, e nós sabemos que vai ocupar esse espaço, pode permitir precisamente ao médico de encontrar esse espaço absolutamente fundamental, este pilar da medicina, que é a relação médico-doente, ou melhor dizendo agora, médico-pessoa, porque nós trabalhamos muito na prevenção e mais do que tratar as pessoas que estão doentes, nós queremos evitar que elas tenham a doença. E, portanto, este caminho, esta oportunidade que nós temos neste momento, pode nos ajudar a traçar um caminho de humanização da saúde. E eu costumo dizer muitas vezes, inclusivamente nos juramentos de Hipócrates, onde os médicos iniciam a sua vida profissional, que os médicos são portadores de esperança e são portadores de humanização na saúde. A classe médica atravessa um período risonho de revolução científica e tecnológica. Mas a instabilidade atual nos sistemas de saúde levanta questões que obrigam uma intervenção mais perentória da Ordem.
Esperava o bastonário a necessidade de um posicionamento político tão ativo nos tempos que decorrem? A missão fundamental da Ordem dos Médicos é defender a qualidade dos cuidados de saúde. É defender os doentes, quem necessita desses cuidados de saúde, e é defender também as condições de trabalho dos médicos. Portanto, há aqui várias áreas em que a Ordem dos Médicos pode intervir. Pode intervir diretamente no terreno, pode intervir na definição daquela que é a linha técnica e científica da intervenção médica, mas também pode e deve de intervir junto daquelas que são as políticas de saúde definidas não pela tutela, não só pelo Ministério da Saúde, mas eu não me esqueço aqui que há várias tutelas da saúde em Portugal. Não existe só o Serviço Nacional de Saúde, há também a tutela da Justiça, com os estabelecimentos prisionais, com os institutos de medicina legal, há a tutela do desporto, também que é muito importante, há a tutela da defesa, nós temos prestação de cuidados de saúde na defesa. Portanto, eu não me esqueço de todas essas áreas em que a Ordem dos Médicos tem que intervir. Nós estamos a atravessar um momento muito delicado, onde as alterações das políticas de saúde são absolutamente impactantes naquilo que vai ser depois a capacidade de acesso, de intervenção dos médicos junto dos seus doentes. Portanto, eu aqui, em todas estas áreas, onde a Ordem dos Médicos tiver que intervir, eu não vou hesitar um único segundo em fazer essa intervenção. Sr. Bastonário, o seu mandato tem a particularidade de ter atravessado uma transição de governos. Pergunto-lhe, de facto, como surgiu esta adaptação, como foi realizada por parte da Ordem e, de facto, como está o diálogo com o Ministério da Saúde atual, nomeadamente com a Sra. Ministra. O bastonário da Ordem dos Médicos tem que estar preparado para estas alterações. Ainda agora estamos a atravessar outra alteração, que tem a ver com a mudança da liderança da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Para mim é irrelevante quem eu tenho do outro lado. É relevante no bom sentido, isto é, independentemente do governo, independentemente do ministro ou dos ministros, dos responsáveis da saúde, a Ordem dos Médicos tem aqui um dever, o dever de colaboração, o dever de apresentar soluções, o dever de defender os médicos no seu local de trabalho, nas mais diferentes áreas, nomeadamente uma delas tem a ver com a saúde mental dos médicos, e nós falamos muito nas questões do burnout, nas questões da violência sobre os profissionais de saúde. Alguns médicos, por exemplo, têm dificuldades. A Ordem dos Médicos tem um fundo de solidariedade para ajudar esses médicos. Recentemente, a Ordem dos Médicos criou e capacitou o Gabinete Nacional de Apoio ao Médico para ajudar os médicos desde o início da sua profissão, como internos, que têm, nós sabemos, é um período mais sensível e que têm muitas dificuldades, até depois da reforma que nós apoiamos, enfim, médicos. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com precisamente a defesa dos cuidados de saúde e da sua melhoria, a Ordem dos Médicos estará sempre presente. Vou aproveitar a sua deixa, Sr. Bastonário, também para lhe perguntar relativamente a esta circunstância de transformação do cargo de diretor executivo do SNS, de facto, de que perfil é que identifica para este cargo e, de facto, o que é que perspectiva do futuro desta função? Olha, o perfil que foi traçado é um perfil técnico para a direção executiva. A direção executiva não tem funções políticas. A direção executiva tem fundamentalmente funções técnicas. Portanto, quem vai liderar esta organização, esta instituição, terá que ter um perfil técnico, conhecedor do terreno, com capacidade de intervenção, mas também com capacidade de ligação às OLS, aos conselhos de administração e, sobretudo, aos profissionais de saúde. Para isso tem que ser alguém que conhece o sistema, alguém do terreno. E não pode ser, sobretudo, alguém com aqui uma vertente, um perfil mais partidário. A escolha não pode ser feita sobre o amiguismo ou a pressão político-partidária. Infelizmente, aquilo que aconteceu, a nomeação do novo diretor executivo, não cumpre aquilo que eu acho que são os requisitos. Mas pronto, está decidido, o Ministério da Saúde tomou essa decisão e, portanto, a Ordem dos Médicos, independentemente da equipe e de quem estiver à frente da direção executiva, irá fazer o seu melhor, irá colaborar para defender o SNS e para defender a saúde, o sistema de saúde no seu todo. Neste sentido de futuro, de facto, que políticas de saúde é que vê que a Ordem tem que erguer como bandeiras neste futuro próximo? Em primeiro lugar, ter um Serviço Nacional de Saúde com mais capacidade competitiva para ir buscar os profissionais que necessita, para ir buscar os médicos que são necessários para o Serviço Nacional de Saúde.
Em segundo lugar, é preciso ter aqui um novo modelo de gestão, do meu ponto de vista, das OLS, ser mais integrador. A reforma das OLS não é uma verdadeira reforma. Não integra os vários níveis de cuidados de saúde. O que fez a reforma das OLS foi integrar direções, foi integrar conselhos de administração, foi integradora da gestão de topo das organizações do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que eu quero é uma maior ligação entre os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares, os cuidados continuados e também, e isso falta, a sociedade civil. É importante integrar as escolas, integrar também o poder local. Eu sei que ele já participa nos conselhos de administração, mas numa perspectiva ainda mais alargada, integrar o setor social, os lares, as pessoas que trabalham precisamente junto das pessoas mais idosas, por exemplo, ou das pessoas que têm doenças crónicas. E o hospital hoje, do meu ponto de vista, é um sistema completamente fechado. Funciona como funcionava há 40 anos atrás. E a perspectiva atual, moderna, tem que ser de um hospital, de uma OLS, aberta para a comunidade e que consegue interagir. E depois tem que haver aqui uma maior componente, absolutamente imprescindível, para o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, na formação e na investigação. E, do meu ponto de vista, os anteriores ministros, os sucessivos ministros da Saúde, erraram em toda a linha nesta perspectiva, porque concentraram fundamentalmente a atividade do médico na resposta assistencial. Obviamente que é o pilar do SNS. O SNS foi construído e existe para dar uma resposta às pessoas. Mas esqueceu-se que dentro do Serviço Nacional de Saúde também há profissionais e também há médicos. E sem médicos, o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar uma resposta. Portanto, é preciso também aqui o pilar da investigação e da formação para tornar o Serviço Nacional de Saúde muito mais atrativo. Os esforços da Ordem dos Médicos não se aplicam somente à garantia do presente da classe, mas também ao desenho do futuro. Esta aposta começa na formação. É através deste pilar que a Ordem trabalha para a qualidade reconhecida dos médicos portugueses. Olha, juntou aqui dois conceitos que para mim são muito importantes para a reflexão, que é o presente e o futuro. E o presente, obviamente, é algo básico, mas é muito importante nós refletirmos sobre isso, é absolutamente determinante para aquilo que vai acontecer no futuro. Aquilo que hoje está a ser feito na Ordem dos Médicos, obviamente e necessariamente que vai ter um grande impacto sobre o futuro. E o futuro é que nos preocupa. E a Ordem dos Médicos, aliás, posso dizer que a joia da coroa da Ordem dos Médicos é a formação médica. A esmagadora maioria da atividade da Ordem dos Médicos tem precisamente a ver com a formação. Não só com a formação na altura do internato médico, mas na formação médica contínua ao longo da vida dos médicos. A Ordem dos Médicos tem perto de 100 colégios. De especialidades, são 48, de subespecialidades e de competências. E as funções dos colégios são funções técnico-científicas e formativas. Portugal tem, felizmente, da estrutura do internato médico mais complexa e mais bem desenhada de toda a Europa. De tal forma que muitos países europeus acabam por se inspirar dos programas de formação da Ordem dos Médicos de Portugal. E isso é muito importante. E nós não queremos perder esta exigência na qualidade formativa. É absolutamente fundamental, até para a sobrevivência do Serviço Nacional de Saúde, para a sua capacidade de se desenvolver, nós termos especialistas bem formados. É mau nós termos falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, mas seria desastroso se nós tivéssemos médicos que não preparados para poder, enfim, fazer a sua intervenção, para poder tratar os doentes. Isso seria, de facto, absolutamente imperdoável. Portanto, eu quero manter esta trajetória e, a título de exemplo, posso lhe dizer que, muito em breve, vamos apresentar à classe médica a criação da Academia OEM. A Academia OEM é uma plataforma de formação para poder complementar. Os médicos que querem ter formação em determinadas áreas. Nós vamos apresentar uma oferta muito diversificada, olhando para a Ordem dos Médicos não só como uma entidade auditora da formação, mas também como uma entidade formadora para os seus associados.
Há pouco falávamos da chegada de ferramentas como a inteligência artificial e esta revolução tecnológica que vai chegar inevitavelmente e já chegou aos sistemas de saúde. Pergunto-lhe de que forma é que esta circunstância levanta algumas preocupações, mas também como é que vê as potencialidades destas ferramentas nas mãos dos médicos? A Ordem dos Médicos está preocupada. Eu estou preocupado no bom sentido e estou preocupado também num sentido mais negativo. Estou preocupado no bom sentido porque, mais uma vez, é uma ferramenta complementar que vai ajudar os médicos na sua intervenção diária. Não os vai substituir. Obviamente que há aqui um espaço que provavelmente vai ser ocupado em algumas especialidades. Mas haverá sempre aqui um espaço de intervenção técnico-científico, formativo, também estávamos agora a falar da formação, mas sobretudo ético e deontológico, de humanização. Continua a ser dos médicos. Isto também vai permitir os médicos recentrarem também a sua intervenção. Mas este instrumento também é importante para a Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos está a modernizar-se nas suas várias vertentes. Eu sei que muito daquilo que está a ser feito não é visível, é uma espécie de back-office, em que estamos a modernizar, por exemplo, a base de dados da Ordem dos Médicos, estamos a modernizar também o programa de gestão dos médicos que estão inscritos na Ordem dos Médicos. Isso permitiu, nós damos aqui um passo importante, na construção de um novo site. E esse novo site vai ter duas funcionalidades. Ele já foi renovado, há uma nova imagem, uma nova arrumação, digamos, dos vários temas da Ordem dos Médicos, mas há aqui duas áreas que eu acho que podem ser muito importantes para os médicos. Em primeiro lugar, o balcão único virtual, que vai permitir aos médicos não terem que se deslocar às sedes da Ordem dos Médicos para obterem um certificado, enfim, tudo aquilo que podem fazer junto dos balcões de atendimento, agora vão ter um balcão de atendimento virtual que automaticamente lhes vai dar um certificado, aquilo que necessitam em termos administrativos com a sua ordem. E depois vai ter aqui outro elemento que eu também acho que é muito interessante, na ajuda à pesquisa, não só dos médicos, mas também das pessoas não médicas que têm dúvidas sobre assuntos relacionados com a saúde, que é um chat de inteligência artificial, cuja base de dados vão ser os documentos da Ordem dos Médicos, para ajudar muito rapidamente as pessoas a encontrarem a informação que necessitam. Portanto, há aqui um caminho de modernização sobre o qual nós vamos ainda insistir mais do que aquilo que já fizemos no último ano. Pergunto-lhe se dentro deste caminho de modernização também existe este caminho de proximidade da sociedade e não apenas de apoio à classe médica, ou seja, de uma intervenção mais no âmbito das populações. Eu tenho muito esta sensibilidade. E tenho esta sensibilidade, naturalmente, porque sou médico. E o trabalho dos médicos não é um trabalho para si próprio, é um trabalho para os outros, é um trabalho de altruísmo, é um trabalho de dedicação a quem precisa de cuidados de saúde, a quem, por vezes, tem sofrimento, tem doenças e que necessita dos médicos. E aqui a Ordem dos Médicos também tem que ser a transposição daquilo que é o ser médico no seu dia-a-dia. E a Ordem dos Médicos tem que se abrir muito mais sobre a sociedade, e tenho essa perfeita noção. Portanto, nós estamos aqui a desenvolver um conjunto de ações e de intervenções para a sociedade civil. Não vou revelar desde já aquilo que está a ser feito, porque ainda não está concretizado, está em vias de concretização, mas há esta ideia de uma Ordem dos Médicos aberta para as pessoas continuarem e aprofundarem até a sua confiança para com esta instituição. Sr. Bastonário, estas paredes são um sinónimo daquilo que é a responsabilidade de ser bastonário e também dos pergaminhos da história da Ordem. Pergunto-lhe que legado é que gostaria de deixar visível nesta história? Nós temos aqui um conjunto de personalidades. Por acaso, está aqui o bastonário mais antigo, que é o professor António Gentil Martins, que é uma referência para todos nós, é o bastonário mais antigo vivo. E o doutor também Miller Guerra, que teve um papel muito importante na medicina portuguesa, nomeadamente com o relatório das carreiras médicas, que foi o embrião do Serviço Nacional de Saúde. Eu queria verdadeiramente deixar um contributo positivo, não só para a Ordem dos Médicos, modernizando esta instituição, colocando-a mais próxima dos médicos, mas também mais próxima das pessoas, e ajudar o país a atravessar o momento muito difícil pelo qual está a passar no Serviço Nacional de Saúde, no sistema de saúde da sua globalidade. E eu não me esqueço deste papel de enorme responsabilidade como bastonário que uma Ordem dos Médicos tem que ter, que é também ajudar aqui a contribuir para encontrar soluções. Neste caminho de modernização e proximidade nasce o Palavra de Ordem, uma rubrica que a Newsfarma TV constrói em conjunto com a Ordem dos Médicos
para divulgar mensagens, apresentar perspectivas e estruturar os objetivos estratégicos para o futuro. Sr. Bastário, agradecer-lhe mais uma vez por nos ter recebido aqui na Ordem dos Médicos. Gostaria, no fundo, de lhe perguntar o que é que podemos esperar desta Palavra de Ordem no Isama TV. Eu é que agradeço, foi um gosto ter estado convosco. A Palavra de Ordem é precisamente um meio, uma forma de corresponder àquela que é a estratégia da Ordem dos Médicos. Uma Ordem dos Médicos mais aberta, uma Ordem dos Médicos mais comunicativa, uma Ordem dos Médicos mais próxima. E, portanto, faz todo o sentido para a Ordem dos Médicos poder, periodicamente, transmitir as suas mensagens, juntar este caminho de comunicação, este caminho com os médicos, para, em conjunto, nós conseguirmos ultrapassar os vários desafios que se vão colocando, não só à profissão médica, mas também a todo o sistema de saúde na sua globalidade. Muito obrigado, Sr. Bastário. Obrigado.